Olá, pessoal! No Plantão Cuidando da Gente, da Prefeitura de Cuiabá, você tira suas dúvidas sobre um assunto muito importante, a vacina. Pode perguntar que a gente responde. Por que a Prefeitura tem vacina armazenada? A maior parte das vacinas armazenadas é reservada para os idosos que tomaram a primeira dose e precisam ter a sua segunda dose garantida. Tudo tem que estar programado, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Infelizmente, o nosso estado é um dos que menos recebe vacinas no país. Cabe às prefeituras fazerem um controle dos lotes que chegam para assegurar com a maior eficiência a imunização de toda a população. É isso aí! Assunto sério combina com responsabilidade. Acesse nossos canais nas redes sociais e fique por dentro do trabalho da Prefeitura no combate à Covid-19. Prefeitura de Cuiabá. Olá, você que nos acompanha pelo RDTV. Hoje nós vamos falar sobre o agro, né? O agro aí que é a estrela da nossa economia no país hoje. Nós estamos aqui com o Antônio Galvão, que é presidente da AproSoja Brasil. Galvão, até pouco tempo atrás, respondia pela AproSoja Mato Grosso. E saiu de uma, já foi para outra, né, Galvão? Muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. E eu queria começar já perguntando, porque a gente vê que o agro de Mato Grosso ele tem um impacto muito grande na economia do país. No entanto, a gente não vê tanto o Mato Grosso aparecer aí, né? Enquanto imagem, fala-se muito do Paraná, do Rio Grande do Sul. Como que a gente muda isso? Acho que você ali na presidência da AproSoja pode contribuir. Andressa, primeiro queria agradecer essa oportunidade, com certeza a gente levar mais informações, já que às vezes a gente pergunta para a gente, você é gaúcho? Eu digo, quero aí, gente, mais de metade da vida morando em Sinop, aqui no Mato Grosso, no mínimo que nos chame de matucho, né? Pedaço de gaúcho com um pedaço já de mato-grossense, com certeza. Isso, Andressa, com certeza, o Mato Grosso hoje responde para mais de 30% da produção nacional de grãos de soja e milho, logicamente. Eu acho que a importância teria que ser maior, sem sombra de dúvida nenhuma. Você sabe perfeitamente que a gente passou por maus momentos, nós só tínhamos essa linha da 163, só descendo, inclusive, para a gente poder tirar nossa safra até pouco tempo. Hoje já se abriu mais alternativas, hoje lá nossa região do Médio Norte, principalmente escoa já para o norte, naquelas ETC que tem lá em Meritituba e automaticamente carrega no Porto de Santarém, carrega lá no Porto de Santana, carrega lá em Barcarena, que é o grande embarque, que também sai aqui de Porto Velho para ir para lá. Então já conseguimos dizer um avanço grande, esperamos agora realmente que o governo federal, através dessas ferrovias que nós tanto queremos e cobramos, com modais diferentes, modais que é onde você consiga transportar peso e volume, porque ontem ainda fiquei mais de hora com um dos dirigentes dos caminhões lá de São Paulo, por várias razões, o cara me ligou conversando, e eles entendem que realmente essa distância, peso e volume, caminhão não tem o que dê conta. Acaba com rodovia, acaba com estrada. E a alternativa realmente, está vindo aí, menos sinalizada grande, já com a aprovação desse trecho da FICO, de Mara Rosa até Água Boa, aí o governo pretende, mas agora com essa liminar também do próprio ministro, a gente espera que ele reveja, Alexandre Moraes, do STF, querendo impedir que você faça essa ferrovia, trancando uma lei, isso é um absurdo. A Ferrogrão, né? A Ferrogrão, no caso, lá do norte, aquela passagem por dentro da unidade de conservação que tem ali para cima de Moraes da Almeida. Ali no Pará. Lá em Pará. E aqui também, a Ferro Norte, aqui, já com estudo, querendo estender os trilhos dela até Lucas do Rio Verde, vamos dizer que é o berço hoje da produção do Mato Grosso, aquela região toda aí de grãos. Todo mundo com interesse. Eu acredito que esses três projetos eles se consolidem com ferrovia e acredito que nós aí podemos dizer que podemos respirar mais aliviado, que a gente pode levar assim com mais segurança, com mais tranquilidade, mais rapidez e mais barato com certeza esse frete. Porque o frete, quando ele cai, de certo modo, ou ele agrega valor para quem está produzindo, ou ele vai agregar um preço melhor para quem está consumindo. O que nós não podemos, com certeza absoluta, deixar, principalmente vidas, porque o trânsito você já conhece como é que é. Se nós formos falar em meio ambiente, caminhão polui muito mais que um trem, que um trem leva lá cargas e cargas de caminhão nesse sentido, e com certeza economicamente ele fica mais viável. Então se ganha em todo sentido.
E os caminhoneiros também já estão discutindo muito. Próprios Estados Unidos não tem um caminhão lá de 6 eixos de jeito nenhum. A maioria é 5 eixos, carrega 22, 23 toneladas de carga. E aqui no Brasil a tendência é aumentar o tamanho do caminhão. Já tem caminhão hoje liberado de 11 eixos. Imagine que tem o D9 que carrega 74 toneladas bruta com o peso do caminhão. Vai aí para quase 90 toneladas. Não há estrada que aguenta. O caminhão tem que reduzir peso sim, o motorista está mais próximo da família. Andar trecho mais curto e para longa distância, principalmente para peso e volume, que não tem um valor tão agregado, tem que ter outros modais. A ferrovia, que é mais prático, e com certeza nós não desistimos de fazer também as hidrovias aí, que o rio ele favorece muito, a água tem um custo também muito menor, depois de você fazer as eclusas, o que precisa adaptar para poder você navegar pela água também. Algumas dessas obras que você citou, como a Ferrogrão, a Ferronorte, né, são obras que têm um impacto na legislação ambiental. E hoje, dois dos temas mais de maior relação aí com o agro, com essas questões de infraestrutura, estão na mão de 2 parlamentares de Mato Grosso, né? A questão da regularização fundiária está com o senador Carlos Fávaro. Sim. E a questão do licenciamento com o deputado federal Nery Geller. Como é a articulação da ProSoja Brasil com o Congresso para andarem essas pautas? Mas falar em ambientalmente, como eu acabei de te explicar, qualquer alternativa que você trouxer para fazer o transporte, ambientalmente não se discute, porque o que emite um caminhão e a quantidade de caminhão que precisa para um trem transportar, ou se tu for para a água, pela hidrovia, então é menos ainda, sem dúvida nenhuma. O relacionamento é bom, sim, acho que esse licenciamento ambiental que está na mão do Nery. Já teve uma conversa entre vocês? Já foi conversado, já tivemos, inclusive ele quer apresentar na semana que vem já esse relatório dele do Nery, que é um absurdo você dizer que a gente tenha que ter uma licença para produzir alimento. Isso chega a ser ridículo. Aqui no Mato Grosso, a tal da PF, autorização provisória de funcionamento, não tem sentido nenhum, como outros estados, poucos que cobram também uma autorização. Isso chega a ser irreal, para dizer a verdade, né? E a questão da regularização fundiária é uma necessidade que existe, sabe-se principalmente dentro da Amazônia. A Amazônia é legal, a dificuldade que você tem. Até inclusive para achar o dono de uma área, se é que ele cometeu um ilícito, o tal do ilegal. Porque o ilegal também é uma discussão muito grande. Eu vejo isso como área que às vezes trato de ilegal, eu trato ela de irregular. Porque normalmente querem culpar aquele produtor que está lá, ele tem uma família para tratar. Quando você precisa do documento, onde é que está esse documento? A lei é clara desde os assentamentos. Em 10 anos você passa a ser dono, você não pode negociar, não pode vender, não pode nada. Mas em 10 anos você passa a ser dono e o Estado, a União, teria que te dar o documento. Nós temos assentamento aqui de mais de 40 anos e não deram esse documento. E sabe-se muito bem que quando tu vai pedir uma autorização no órgão ambiental, além de ser moroso, além de demorar, ele não te permite fazer isso se você não estiver com o teu documento de terra. Então, na verdade, a ilegalidade que é tratado, eu trato isso como uma irregularidade, a grande maioria delas, e você tem um culpado para acontecer isso, é o próprio Estado, a própria União, que não cumpriu com o papel dele com essas pessoas. Ele sabe que no momento que fez um assentamento, mesmo que ele fique sem documento por 10 anos, ele tem que dar uma autorização para ele convergir parte daquela área para produzir o alimento para tratar a sua própria família. Porque senão, qual é o sentido de colocar essa pessoa lá e ele tem que praticar essa conversão da área, seja em floresta ou seja ela encerrada. Então você veja o absurdo, cria uma lei para fazer uma coisa, cria outra para fazer outra coisa e joga o cidadão lá em cima, espera a boa vontade nossa, senta num toquinho, mas minha família vai morrer de fome, tem o problema. Ele vai avançar, ele vai cometer a irregularidade, ele não comete uma ilegalidade. Ilegalidade está cometendo as autoridades que colocaram lá e não deram a condição para ele, no mínimo, trabalhar. Então é uma questão bastante discutível. Acredito que venha um bom relatório aí do deputado Nery Geller na questão do licenciamento ambiental, assim como do próprio Carlos Fávaro no Senado, em relação a essa reforma fundiária que você vai precisar. Porque se tu quer saber quem que é dono daquela área, você tem que ter um documento na mão. E é isso que essas pessoas tanto sonham, tanto esperam. Tu quer financiar também qualquer coisa naquela área, num banco, buscar recursos para produzir, infelizmente você não tem nada para dar de garantia. Então, Andressa, acredito eu que realmente isso, vamos torcer, a gente apoia totalmente que isso venha a acontecer, são várias outras reformas aí, propostas pelo governo federal, como a administrativa, a própria tributária,
e assim por diante, onde a gente está dando total apoio que isso venha a se consolidar definitivamente. Certo. Ali na presidência da ProSoja aqui em Mato Grosso, o senhor enfrentou alguns embates, principalmente em relação à calendarização, né, Sim. do plantio. Isso acabou desaguando, inclusive, no judiciário. Como o senhor vê essas pautas hoje, né, já que já não está mais ali na presidência e algumas delas podem ser levadas para a ProSoja Brasil, nível nacional, serem discutidas? Na verdade, isso já está sendo discutido a nível nacional desde o período onde a gente acabou fazendo esse enfrentamento. Porque por várias vezes a gente tentou se discutir esse assunto, dizer, sentar na mesa, simplesmente se recusavam. Que sabe que foi criada uma fórmula de benefício para meia dúzia de pessoas, se usou essa calendarização que não prova nada. Bem pelo contrário, fizemos uma pesquisa assim, 18, 19, a revelia, fomos todos autuados, produtores, mas fizemos uma pesquisa com acompanhamento de professores aí, dizer, de renome até internacional em fitopatologia. Fizemos a outra pesquisa, 19 e 20, sob júdice, que vocês acompanharam. Depois de uma mediação de 5 sessões na MIS, simplesmente resolveram desrespeitar, principalmente o Ministério Público, dizendo que aquilo não valia nada. A lei dá o direito, a lei protege, está lá a documentação assinada. Como a Justiça, agradecer muito o reconhecimento que se usou da lei, nós fizemos tudo certinho. Conseguimos concluir aquela pesquisa, também as duas já publicadas em revista científica, e mostrando que o período que nós discutimos é muito melhor para você plantar soja para a produção de semente do que propriamente dito estancar esse plantio em dezembro. Porque dezembro sabe-se que ninguém planta soja em Mato Grosso, nem o final de novembro praticamente, porque a produtividade é muito baixa e as doenças é muito grave nesse assunto. E graças a Deus, nesse terceiro ano, em conversa com o governo, já assumido pelo Fernando Cadori, está se concluindo agora a terceira pesquisa para terminar de comprovar que realmente essa calendarização para plantio, para se fazer a semente, não soja comercial, que eu também não concordo, a produção é menor, mas com o objetivo a semente, ela com certeza é bem melhor. Então esperamos agora, já concluindo essa terceira pesquisa, que se defina de uma vez, porque agora nós temos trabalho científico para provar realmente isso que foi feito dentro daquela instrução normativa de 2015, sem critério científico nenhum, no puro achismo, por A, por B, por C, aí, por pressão política para favorecer essa meia dúzia aí que querem ficar dominando tudo. Então nós não concordamos, a entidade foi criada para defender o produtor de soja e milho comercial aqui no estado do Mato Grosso, é o papel que eu fiz, que fiz esse enfrentamento, e que o Fernando está dando sequência hoje, com um belo trabalho também, uma comunicação, uma interlocução muito boa para o próprio governo do estado, onde o próprio governo garantiu essa pesquisa aí hoje autorizada aí pelo INDEA, através do governo do estado, e que deve estar concluindo agora dentro aí no início de maio, aí até metade de maio, a colheita dessa soja plantada de fevereiro, que a de dezembro mesmo já foi colhida, ou parte está sendo agora colhida. Então tem uma perspectiva ainda de continuar isso agora em dezembro e o produtor conquistar um pouco de autonomia em relação à semente? Não, dando sequência, dizer não, encerra a terceira pesquisa, acho que com 3 pesquisas. Vamos esperar que a terceira mostre o mesmo resultado das outras duas, que eu acredito que mostra, porque eu mesmo plantei lá na minha fazenda, nunca plantei em dezembro, mas esse ano acabei plantando um pouco justamente para fazer o comparativo com aquela de fevereiro. Não tem dúvida nenhuma que a gente fazia anos anteriores e nunca teve problema com essa soja plantada de fevereiro para semente. Então se criou esse problema, mas agora comprovadamente tivemos mais um professor de renome de mais uma universidade nessa pesquisa atual, ajudando a acompanhar, além dos outros 3 que já vieram na segunda pesquisa, mais 2, além do professor Irley, e agora estamos aí com 4 professores de renome na fitopatologia, que foram professores de todos esses aí em volta, que falam muito de ferrugem, fala muito de coisa, mas tem muita gente que é de escritório, não é de andar e sujar os pés e ir lá para o campo e realmente ver de perto essa situação. Então não temos dúvida que essa terceira pesquisa é o reflexo das outras duas, porque o campo já fazia isso, simplesmente deram um corte lá para favorecimento de alguns. Certo. A gente, mudando um pouquinho de assunto, a gente veio aí de uma safra recorde, né, de grãos no estado, e agora com essa irregularidade de chuvas, já prevê-se o impacto na produção desse próximo ano? A soja melhorou um pouco em relação ao ano passado, a própria produtividade, automaticamente a produção também.
O IMEA deve estar divulgando aí esses números, aí eu também não vi, você já não divulgou, mas em conversa com o Daniel, melhorou sim a produtividade automaticamente, acredito que deve chegar em 36 milhões e pouco de tonelada de soja, que ano passado foi 35 e pouquinho, uma coisa assim, Supera um novo recorde, supera então. a soja já a produção do ano passado. Um fato que a gente tem um pouquinho mais de área plantada, mas principalmente a produtividade, por mais que tenha plantado essa soja atrasada, ela melhorou um pouco a produtividade, um saco e pouco em média com o ano passado. Agora, o grande gargalo que está acontecendo aqui no estado, assim como não só no estado, no país, nos principais estados produtores, tem estado muito pior como o nosso, como o próprio Paraná e o próprio Mato Grosso do Sul, em termos de clima. Como nós já plantamos o milho mais tarde, a chuva cortou cedo, para dizer, a grande parte da região. O que choveu agora essa semana, final de semana passado, ela foi, como a gente chama assim, chuvas esparsas, ralhadas, uns ganharam ela, outras não. Eu mesmo, numa parte, fui beneficiado, a outra parte, infelizmente, não choveu. Choveu de novo ontem, numa parte da minha área, mas naquela que está sem chuva já está aí com 3 para 4 semanas, então acredito que é uma área perdida, são 600 hectares de área, que você vê que a gente não vai acabar produzindo. E assim tem muitas áreas dentro do estado que está dessa forma. Então, se essa chuva não vier com urgência, porque também não adianta ela vir daqui 15 dias, que ela vem estragar o que já estava lá pronto quase para colher, o milho mais antecipado em termos de qualidade, vamos dizer, por conta que o tal do avariado, o milho acaba mofando. Então, estamos passando um momento difícil, a gente tem muita preocupação, porque os 4 principais estados produtores de segunda safra de milho, os 4 estão com dificuldade muito grande de umidade. Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Então isso, o milho já disparou no mercado, vocês têm acompanhado aí um absurdo de valor e não duvido que chegue a preço de soja uma saca de milho. Que normalmente uma saca de milho, em média aqui no Mato Grosso, ela varia entre 2,5 a 2,8 sacas de milho por uma saca de soja. E hoje já sabe, você que está abaixo aí de 2 sacas de milho, hoje com a saca de soja. E não duvidamos que daqui a pouco eles meio emparelhem pela falta. Certo. Mudando um pouquinho de assunto, o senhor, por enfrentar alguns temas polêmicos, né, e não temer lidar com eles, ficou assim muito em evidência. E essa evidência começou aí a ter algumas possibilidades, alguns questionamentos de Galvão tentar um cargo, disputar alguma eleição. Esse sonho ou esse plano, essa conjectura, ela está em que pé? Para te falar a verdade, eu já disputei uma eleição aqui no estado em 2010, né? A gente sai bastante decepcionado de uma campanha, primeiro por apoio que te promete e dali a pouco começa a fugir, porque daí entra todo mundo na briga, mas isso a gente superou. Mas é quando você vai no cidadão, você pedir um voto, o tratamento que dão para o político e ao mesmo tempo também uma parte, não vou dizer que todo mundo, né, mas uma pequena parte já quer ser servida daquele político, daquele candidato para ter um proveito próprio. Então isso é difícil você mudar, dizer, uma situação criada da própria corrupção, porque ninguém tem dinheiro para sair esparramando, dando isso, dando aquilo. Inclusive um exemplo que eu quero citar aqui, foi lá em Sapezal, naquela época, quando entreguei um santinho, foi abastecer o carro, pediu voto, nós tinha lá também amigo nosso que era candidato, estava passando lá, o frentista me pediu uma Coca-Cola, era R$1. Falei para ele, digo, amigo, mas R$1, mas o que é R$1? Diz o cara, pois é, nós temos 2.800.000 habitantes, falei, no estado de Mato Grosso. Se eu der uma Coca-Cola a cada um, são 2.800.000, a corrupção começa por aqui, começa de uma Coca-Cola. Então a verdade é essa, porque não adianta você dizer. Então dizer que a gente não tenha sonho, a gente está aqui para desafio, está para tudo. Mas até hoje, ao menos, não tem decisão, já te cutucaram, já te mexe aqui, mexe ali, sabe que a gente... eu gosto mais da política dizer nossa classista, onde a gente está aí há 15, 16 anos, que é propriamente dita essa vida política partidária. Fiquei 3 dias essa semana, sempre com contato em Brasília, por conta de várias causas, queira ou não queira, você tem que estar ali. Nós temos o IPA lá, que coordena a Frente Parlamentar da Agropecuária, então tivemos contato com eles, deputado. O cidadão que pensa que deputado não trabalha ou não faz nada, eu vou falar uma coisa, vira político. Inclusive na cidade grande, até o próprio vereador aqui, Cuiabá, numa cidade pequena, até acredito que o vereador não tenha tanto trabalho, mas uma cidade grande, o vereador tem trabalho.
Um estado desse tamanho, um deputado estadual para visitar as bases dele não é fácil. Para o deputado federal é pior ainda, que são menos. O cara te apoia lá em Colniza, tem um evento, o que você vai dizer para o prefeito que empenhou, pediu voto para você? Você pega o avião para ir lá em Colniza, quanto você gasta? Você não tem como ir lá em Colniza de carro, você fica 3 dias em Brasília, então trabalho, fica 3 dias. Você vem nas tuas bases, você tem que andar. Então a gente tem que pensar bastante, sim, porque a base ela tem que ser apoiada também pelo parlamentar. Penso eu que se mudasse esse sistema colocado de emendas parlamentares, acho que melhoraria bastante, bastante, e que fosse distribuído, espero que seja feito na reforma tributária, o que é do município seja dado ao município, não precisa ninguém estar carregando verba, estar carregando dinheiro. Assim o próprio Estado, assim como a própria União. Acho que tem que ser melhor dividido. Aí acredito que a vida do político, do parlamentar também vai ficar menos atribulada. Que você já sabe que não é mais como a gente chama, o burro de carga. Não, eu preciso de verba aqui, preciso para isso. Não, isso já fica tirado fora. Eu sou favorável a isso. O político não foi feito para isso, cada um tem sua função, seja do executivo, seja lá do legislativo, né? Que tem a obrigação de o legislativo de legislar e fiscalizar, e o executivo de fazer. Então, fica aí ainda se pensando o que fazer. Pressão existe aí de muita gente. Para o próximo ano a gente pode esperar, porque a eleição já é ano que vem. É o ano que vem, mas eu não sei, não tenho. A minha vontade própria eu não tenho. Mas quando você vai para uma vida, já que nem a gente está aí pública, dentro das nossas entidades, a todo momento a gente é indagado aí pelo próprio produtor, principalmente do nosso pessoal, se tem que ir, tem que ir, tem que ir. Eu digo, você tem que ir, não é bem assim, eu falei, gente. A política não é fácil, não é fácil você se eleger, não é fácil você manter, mas a gente está aí vendo o que vai acontecer. Mas hoje mesmo dizer, não tenho pretensão nenhuma, cargo nenhum. O senhor estava muito próximo do PRTB, né, do vice-presidente Mourão. Eles estão filiados ainda ao PRTB, acabamos perdendo as 2 lideranças do PRTB, tanto aqui do Estado, né, como agora nacional. Até tem que ver quem que vai assumir isso tudo, né? Se a gente permanece no partido, sai. Eu fico até sem partido para não sofrer pressão, né, Andressa? Fica partidário, fica sem partido nenhum, para não sofrer essa pressão também. Que dizer que a gente não tenha, dizer já um pedigree para isso, que a gente não gosta, claro que gosta. Agora, também do jeito que é feita essa política nossa aí, do jeito que está aí, fica muito difícil a gente fazer esse tipo de enfrentamento, porque eu vi lá, e a gente vê a todo momento, depois de costurado um acordo, ali a pouco um de banda para lá, outro de cá, já não respeita mais acordo, e a gente não tem esse hábito. Se eu vier aqui te falar uma coisa, que aquilo ali é uma pedra, ela vai ser uma pedra sempre para mim, não vai virar um pau, não vai virar nada. Então, isso falta muito no político, a palavra dele, e você, a confiabilidade principalmente, a negociação sempre existe. Agora, o momento que você fechou, isso aconteceu essa semana, por isso que tivemos uma discussão enorme lá, quanto à questão da energia solar, depois de negociado, uns pulou para cá, outro para lá, por isso que até a gente fez uma live com a própria ministra hoje de manhã, tivemos lá uma reunião que era para o Bento Albuquerque receber nós, lá ministro da Minas e Energia, ele não conseguiu por um chamado do presidente da República, mas o assessor direto dele lá, o Rodrigo, acabou recebendo a gente, para discutir essa questão de tributação. Você sabe que o Estado mesmo, graças a Deus, agradecer ao governador Mauro Mendes, ao próprio secretário Galo, que reconheceu aquela promessa dele de 2019, onde já enviou para a Assembleia, retirando esse imposto possível de ICMS em cima da energia solar, que ele prometeu não fazer. Mas de um acordo do CONFAS, aqui no Estado já estão fazendo. A gente espera que outros estados também aconteça isso. Que se tu tiver que pagar taxa de distribuição, você vier pagar ICMS e inviabiliza a instalação das tuas placas solares. Você tem uma coisa que nós estamos desperdiçando e precisamos e demandamos, e é caro, é a energia. Porque o sol que nós temos abundante no Brasil num todo, especialmente aqui no Centro-Oeste, o Mato Piba, em períodos da seca, nós estamos desperdiçando a produção de energia, podia dispensar de fazer nossas usinas hidrelétricas que custam a fortuna, mas elas ainda ambientalmente é o que menos impacto dá. Mas principalmente aí, utilizando as termoelétricas aí, que encarece muito a nossa energia. Então hoje é uma das saídas, a biomassa também colocada, hoje essas indústrias que nós foram instaladas aqui, mas principalmente a indústria hoje de arroz, que a casca de arroz era um problema lá no passado, hoje se tornou fonte de energia. Queima ela, faz energia. O bagaço da cana que sobra, não sabia o que fazer com aquilo,
hoje falta bagaço de cana porque está transformando em energia. Então você não pode inviabilizar esse tipo de geração de energia com impostos ou com certas taxas, porque alguém quer mandar sozinho na geração, alguém quer mandar sozinho na distribuição. Então a gente vê que tudo é corporativismo, todo mundo já grande querendo ainda se beneficiar mais ainda. Aí a gente tem que fazer essa luta para que todo mundo seja favorecido e não venha viabilizar, porque sabe-se que o país agora, no primeiro momento, que já cresceu bastante, já mesmo com a pandemia, porque você precisa produzir, vai faltar energia. Quando vão dizer que vamos largar aí essa pandemia, de certo, agora com essa CPI também, se for caçar, que tem uns quantos para prender aí nos estados e nos municípios, ele vai voltar a crescer. E a energia pode ter certeza que vai faltar para a geração da indústria e aí automaticamente o próprio emprego. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio, deixar aí uns minutos finais para o senhor se despedir, fica à vontade. Andressa, a gente quer agradecer a oportunidade, muitas vezes, outras falamos. De vez em quando nós brigamos um pouco, né, Andressa? Outras vezes tudo é bom, mas isso faz parte do jogo. Agradecer a oportunidade, logicamente, e dizer aqui, principalmente ao nosso produtor de Mato Grosso, qual a gente representa hoje a nível do Brasil, que não vai faltar empenho da gente. Muitos são as causas que nós temos lá para lutar. Sim, aí temos a questão aí da própria classificação de grãos, os trabalhos que fizemos. Temos aí o problema de contratos de venda futura. Agora você não produz e vendeu, como é que você vai entregar esse produto? A responsabilidade fica única e exclusiva só para quem vende. Eu acho que quem compra sabe que aquele produto não está colhido, ele tem que entrar na responsabilidade. Temos aí um problema do dicamba, que é a minha fala também, novo princípio ativo que vai dar problema muito grave, muito grave. Estados Unidos até morte deu entre produtor, que ele atinge realmente a volatilização às lavouras que não têm a proteção dele na planta ou outras plantas de folha larga. Então isso a gente está discutindo muito pesado com a ministra, de ter, principalmente no dicamba, uma regra que responsabiliza a empresa que está colocando esse produto no mercado. Porque não tem como o produtor atender o que exigem para ele não acontecer e não depende do produtor. Uma inversão térmica, ele desprende do solo, vai para o ar, um vento leva ele 10, 20, 50 quilômetros, e onde ele vai assentar de novo, ele prejudica a planta. E não é só da soja também, outras culturas de folha larga, com certeza. Então, Andressa, estamos aí à disposição sempre. Agradecer mais uma vez, a gente trazer esclarecimento para a própria sociedade principal cuiabana, que já quase viramos cuiabano, né? Ficamos quase mais em Cuiabá, agora fica um pouco mais em Brasília. Sinop mesmo, muito pouco ultimamente. Certo, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanha. Lembrar a importância do uso das máscaras faciais e de outras medidas para evitar a disseminação da Covid-19. Fica com a gente, acompanha o RD News, o RD TV e as nossas redes sociais. Muito obrigada.